Olá, tudo bem? Nós vamos hoje falar sobre a questão da obediência e como algumas religiões usam esse tema para impor um controle obsessivo, exagerado em cima de seus membros. E eu tenho aqui um vídeo do Congresso Regional de 2018. Tenha coragem. E esse vídeo ele vazou, ele está na internet, ele foi publicado por alguns sites. Então é isso que nós estamos fazendo, nós estamos mostrando parte desse material porque estamos tecendo uma crítica em cima do que será observado por vocês. Prestem atenção ao vídeo. Paula, did you see? They have us going to the South congregation and everybody else from our group is going to North. Yeah, I saw that. My aunt and cousins will be going there too. Well, that doesn't make any sense. They should keep you together. Well, at least the brothers said that the list was just a recommendation. Well, they didn't say it exactly like that. They said if we had extenuating circumstances. So you don't have to go if you don't want to go. But Kim, if everyone did that, don't you think Hi, Sister Taylor. Oh, hello, girls. I saw your name on the list for the South congregation, but your grandkids and their families, they're going to North. So what are you going to do? What do you mean? Well, are you going to North or are you going to South? Now, sweetie, didn't you say you saw my name listed under the South congregation? Yeah, but... So, I'll be going to the South congregation. Well, don't you think it would make more sense if you were in the same congregation as your grandkids and their families? Does it make more sense? Well, that's a whole different question. The brothers outlined an arrangement. They said they hoped we could support that arrangement, unless we had extenuating circumstances, and I don't have any right now. So, for me, it's simple. Whether I think it makes sense or not, I'm going to support that arrangement. Oh, look, girls, I've got to go. Oh, and by the way, I hope to see you both in the South congregation. I think this experience well illustrates one way to show courage now, and that's by following the direction of the brothers taking the lead, even if we don't fully understand the reasons why this direction has been given. Exactly. We've been told when Gog of Magog attacks Jehovah's people, we may receive direction that may not seem practical. So courageously following directions now will help us to do so then. Então vocês notaram uma situação comum que ocorre com bastante frequência até nas congregações que são grandes, é a questão da divisão da congregação em duas ou mais, e aí então os anciãos fazem a designação de quem vai ficar em qual congregação. Aquela irmã que olhou lá no quadro de anúncios e viu que uma família estava sendo dividida, ela, se formos parar para pensar, ela tinha toda a razão de ficar indignada, chateada e de querer que a família não fosse dividida. E foi lá falar com a pessoa que teria esse problema. E como vocês viram lá, a pessoa concordou, né, que realmente seria algo chato, mas então essa primeira irmã que olhou lá no quadro disse, bem, mas você não precisa seguir ao pé da letra, é só uma sugestão. E a outra foi lá e corrigiu, dizendo que não era sugestão, apenas se condições especiais surgissem. Então vejam que essa pessoa que levou o problema, né, que comentou sobre o problema para outra, ela já começa a ser vista numa luz negativa. E para complicar a situação, quando uma irmã mais idosa, portanto, supostamente mais experiente, com mais tempo
dentro da organização é perguntada sobre o que ela achava, notaram a reação dela? What do you mean? Como assim o que eu acho? Não é como se fosse óbvio, como se fosse patente, como se fosse impossível pensar, ou pelo menos uma pessoa, entre aspas, espiritual, pensar outra coisa senão a que obedecer. E ela cita exatamente nas entrelinhas isso, que o que quer que os anciãos decidam é aquilo que ela vai fazer. E até um ancião observa a conversa e meio que faz um gesto com a cabeça, concordando com ela. Então, vocês notaram a influência que está sendo colocada aí? É a de obedecer às decisões dos anciãos, mesmo que causem problemas, mesmo que não pareçam práticas. E esse tipo de controle, meus amigos, tem sido identificado pelos especialistas, pelos psicólogos, por exemplo, como algo que não é salutar. Não são palavras minhas, eu vou citar aqui diversos indivíduos que têm toda a base teórica, toda a base experimental e factual para falar essas coisas. Então não se trata de uma opinião minha. Por exemplo, Steven Hassan, que é, digamos assim, o maior especialista em seitas controladoras, em seitas destrutivas, em seitas que exercem controle indevido, ele fala sobre isso. Ele fala que uma das coisas que identificam uma seita não é exatamente as crenças dela. Porque em português, as pessoas usam a palavra seita em outro contexto também. Ou seja, um grupo que se dividiu de um outro grupo, ou que saiu de um grupo que é ortodoxo, que é tradicional, e seguiu um caminho doutrinário diferente. Mas não é isso que a palavra cult em inglês significa. Em inglês eles têm duas palavras, eles têm cult e tem a palavra sect. A palavra sect para eles é isso, é um grupo que se desmembra de outro, pode ter um ensino não ortodoxo. Agora, a palavra cult em inglês ela tem uma carga mais pesada. Para isso, em português é necessário fazer uma diferença entre seita e seita destrutiva, ou seita controladora, ou influência indevida. Temos que agregar, qualificar a palavra seita para se aproximar mais da tradução correta da palavra cult. Bom, com esse contexto, com esse preâmbulo, Steven Hassan, no seu livro Freedom of Mind, A Liberdade da Mente, diz assim: um grupo não deve ser considerado uma seita destrutiva apenas por causa de suas crenças ou práticas pouco ortodoxas. As seitas destrutivas se distinguem pelo uso de engano e extrema influência. Em essência, uma seita destrutiva é um grupo autoritário liderado por uma pessoa ou grupo de pessoas com controle quase completo. Agora eu quero que vocês pensem se o perfil das testemunhas de Jeová encaixa ou não encaixa nessa definição de uma seita destrutiva. É um grupo autoritário? É um grupo liderado por uma pessoa ou um grupo de pessoas? O que vocês acham? E aí ele segue dizendo: a influência do culto é projetada para perturbar a identidade autêntica de uma pessoa e substituí-la por uma nova identidade. No vídeo que nós vimos, será que a intenção não seria substituir a identidade daquela primeira pessoa que foi lá no quadro de anúncios e ficou indignada justamente com aquela confusão que estava sendo feita, com a separação das famílias, pela identidade que é aceitável pela seita, pela religião, que é aquela que obedece sem questionar o que a liderança está dizendo? O que vocês acham? E aí continua dizendo: ao imergir as pessoas em um ambiente social de alta pressão controlado, as seitas destrutivas ganham controle do comportamento, dos pensamentos e das emoções dos membros.
Então eu lhe faço uma outra pergunta. Será que o objetivo desse vídeo era realmente incentivar a pessoa a ter coragem em defender um princípio da religião? Ou ele tem outros objetivos, incluindo, por exemplo, o controle, a conformidade, a unificação? Então isso é algo a que pensar. Mas talvez alguém diga, as testemunhas de Jeová não exigem obediência. Mas será que não exigem mesmo? O tema obediência é repetido vez após vez nas reuniões, nas literaturas, nas convenções, nos congressos deles. Eu vou citar aqui para você de uma sentinela de 15 de novembro de 2013, na página 20. O tema é: quem os 7 pastores e 8 príncipes representam hoje? Veja o que diz esta frase aqui. Nessa época, receberemos orientações da Organização de Jeová que salvarão nossa vida, embora talvez não pareçam práticas do ponto de vista humano. Todos nós devemos estar prontos para obedecer a quaisquer orientações que recebamos, quer pareçam fazer sentido de um ponto de vista estratégico, quer não. Irmãos e amigos, isto aqui a mim me parece ser, além de biblicamente errado, muito perigoso. Por que biblicamente errado? Porque primeiro aqui diz que receberemos orientações da Organização de Jeová que salvarão vidas. Nós sabemos que o nosso cabeça, para os cristãos, é Jesus, não uma organização humana. E as instruções das quais precisamos já estão contidas na Bíblia. E aqui então a Organização das Testemunhas de Jeová, ao meu ver, se coloca na posição de Cristo. E ela até entra em contradição, porque ela afirma não ser um profeta. Recentemente, em um estudo bíblico, os próprios membros do corpo governante alegaram ou afirmaram que eles não são inspirados por Deus e, portanto, são falíveis, podem falhar. Então, como é que um artigo ele pode depois também dizer que a Organização de Jeová vai dar a orientação que vai salvar vidas? Isso, então, para mim é um grande paradoxo, uma grande contradição. E é típico também dos grupos que usam essa ambiguidade no falar. Ora dizendo que não, nós somos nós somos falíveis, podemos errar, ora dizendo que mesmo errando tem que obedecer. E esse que é o ponto aqui. Aqui diz com todas as letras: todos nós devemos estar prontos para obedecer a quaisquer orientações. Quaisquer orientações? Isso é muito sério. Ainda mais com esse arremate aqui, quer pareçam fazer sentido de um ponto de vista estratégico, quer não. O que eles estão querendo dizer com isso? Que de um ponto de vista estratégico, isso vai causar dano à vida de pessoas, mas mesmo assim vamos fazer isso? Vamos seguir em frente porque nós temos que obedecer? Então essa é a temática, como eu já citei, o especialista em seitas controladoras e em seitas destrutivas, o controle por parte da liderança. É uma das características de uma seita, sim, desse jeito. Agora compare com a Bíblia. Em Gálatas 1:8, o apóstolo Paulo disse bem claramente: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Aqui nós temos um membro de um grupo seleto de pessoas que foram usados por Jesus mesmo para... Eles tinham autoridade apostólica para tomar decisões. E ainda assim, ele estava fazendo aqui uma exceção à regra. Porque as decisões que eles tomavam teriam que estar em harmonia
Os ensinos que eles ensinavam teriam que estar em harmonia com o Evangelho, não poderia fugir. Mesmo que fosse de um deles, mesmo que viesse de um deles, ou de um anjo dos céus. Olha que diferença, né? O corpo governante diz, obedeça, 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 mesmo que não faça sentido. Se estivermos errados, Jeová vai corrigir na hora certa. O verdadeiro grupo de pessoas escolhido por Jesus, além dele, para nos dar instruções, diz: se nós dissermos algo que não está em harmonia com a Bíblia, alto lá, não obedeça cegamente. Notaram a diferença? 1 aos Tessalonicenses 5, 20 e 21 diz assim: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Aqui, Paulo está dizendo, bem, as pessoas profetizam. No primeiro século profetizavam. Então, não tratem com desprezo isso. Não tentem impedir que isso seja feito. Porém, ponham à prova todas as coisas. Ou seja, vejam se é verdade ou não. E fiquem com o que é bom. Então, esse é o padrão bíblico. Não é a obediência cega, mas a obediência racional, a obediência razoável, a obediência a Deus e a Cristo, não a homens. Sobre essa questão de controle mental, manipulação, eu gostaria de citar o pastor Randall Waters. Randall Waters serviu em Betel mais ou menos na década de 80, quando houve aquele expurgo de supostos apóstatas, incluindo o nosso querido Raymond Friends, ex-membro do corpo governante, que com uma candura, uma lisura, uma honestidade sem igual expôs os erros, também falou dos acertos, né? Ele tem um livro muito equilibrado que eu já indiquei, que é Crise de Consciência, e o outro livro dele, que é Em Busca da Liberdade Cristã. Esse Randall Waters conhecia Raymond Friends e ele acabou saindo de Betel. E ele diz assim: quando você está sendo manipulado pelo controle da liderança, é menos provável que compreenda os motivos por trás dessa liderança, pois está cuidadosamente escondido por trás da doutrina do medo e da culpa. Ele escreveu isso no livro dele, Thus Saith Jehovah's Witnesses, que numa tradução livre seria assim disseram as testemunhas de Jeová. Então notem, você, amigo testemunha de Jeová, quando você está sendo manipulado pelo controle da liderança, é menos provável que entenda os motivos por trás disso. Porque ou estão escondidos por detrás de uma doutrina, ou por detrás do medo, ou por detrás da culpa, que são os mecanismos usados para obter o controle. Então, eu agora falo a você que está começando a despertar, a perceber os erros nessa organização religiosa. Continue pesquisando. Veja os dois lados da questão. É o mínimo que você pode fazer para você mesmo, não é? Analise o que a organização tem a dizer e o que pessoas sérias, pessoas que têm capacidade profissional, como esses psicólogos, analistas, pessoas que realmente entendem os mecanismos e escrevem sobre isso. Então veja o lado delas também. Veja o lado de Raymond Friends, que esteve dentro da organização por anos, por décadas, e chegou ao posto máximo, que é o de corpo governante, e depois saiu. Veja os dois lados. Outra frase do Steven Hassan, ele diz assim: para salvaguardar nossa liberdade pessoal e coletiva, é imperativo que as pessoas aprendam mais sobre como a mente pode ser influenciada de forma positiva e negativa. As pessoas devem aprender a se conhecer
e assumir a responsabilidade por suas próprias crenças, valores e comportamento. Ele escreve isso no seu livro mais recente, que é o Freedom of Mind, Liberdade da Mente. Então, veja bem, se você quer ter a sua liberdade pessoal e coletiva respeitada, salvaguardada, você tem que entender como que a mente ela pode ser influenciada tanto para um lado, tanto para o outro. Por isso que eu recomendo a você que faça pesquisas nesse sentido. Entenda o que é o modelo Byte. Nós já citamos num vídeo, vamos falar com mais detalhes novamente em outro vídeo. Entenda o que é controle indevido, entenda como grupos religiosos podem exercer isso. E concluindo, amigos, eu gostaria de citar um pensamento aqui de uma psicóloga também. Ela é ex-testemunha de Jeová e escreveu diversos livros, inclusive eu a conheço, a doutora Bonnie Zeman. Ela escreveu o livro Exiting the JW Cult, que numa tradução livre seria Saindo da Seita TJ ou JW. Ela diz assim: tenha certeza de que, embora a programação das Testemunhas de Jeová produza fortes sentimentos em você, eles são sentimentos orquestrados por um corpo governante que serve a si mesmo e são sem fundamento. A desinformação e a indução do medo são projetados para mantê-lo sob seu controle. E olha que arremate perfeito. Não é perigoso fazer pesquisas, aprender, conhecer por si mesmo. Então, é o que eu peço a todos vocês. Julguem por si mesmos e cheguem à sua própria conclusão. As Testemunhas de Jeová são uma seita que exercem controle indevido ou não? A sua pesquisa vai lhe dar essa resposta. Muito obrigado, divulgue o nosso canal, assine, marque a sinetinha lá para que você possa receber os nossos vídeos e um grande abraço para todos vocês.